a critério do poder público, ressarcir o valor do prejuízo ou garantir a entrega da obra, no prazo ou com as penalidades pela perda do prazo. Então são essas as duas possibilidades. A parte no prazo descarta, porque só o fato de ter que chamar alguém para suprir, para fazer o que o outro não fez. Mas aí ela assume a penalidade, né? Então ela fica com a penalidade. A indenização Pois é, não, mas ela fica com a penalidade e a execução, isso que eu estou dizendo, assim, porque tem a possibilidade lá são duas possibilidades que se abrem, executar ou simplesmente indenizar a critério do contratante. Se o contratante escolher executar e a seguradora não conseguir executar no prazo, a lei fala que ela, tudo bem, ela vai mandar executar fora do prazo, mas ela paga a penalidade pela perda do prazo, mas contrata a execução. Aí está dentro da lógica. O que me parece, e aí por que eu fui atrás disso nos Estados Unidos? Para saber se a gente tinha histórico lá de contratação de terceiros. E em algumas obras de penitenciárias que foram abandonadas, não sei porquê, mas a implicância é sempre um penitenciário. Nós temos histórico de contratação de terceiro. O que eu vejo em ganho nisso? Eu não vejo nem velocidade, nem boa vontade na finalização de obras abandonadas no Brasil, sabe, doutor Marcos? Não vejo. Eu acho que o poder público ele perde o interesse rapidamente pela obra, porque a gente tem uma transição de governo e aqui no Brasil a falta de compromisso com a execução do que foi planejado é enorme, né? O compromisso zero com a execução do que foi planejado. E o fato de você ter uma possibilidade de contratação privada, basta a gente ver o tempo médio de contratação da Vale, o tempo médio de contratação do DR e a qualidade da contratação da Vale e a qualidade de contratação do DR. Então nós temos 4 vezes mais tempo para contratar no DR para entregar a obra com metade da qualidade. Então, e na Vale a gente contrata com 4 vezes menos tempo para entregar a obra com o dobro da qualidade. Então, eu tenho uma expectativa verdadeira, que pode estar absolutamente fundada em esperança, mais que em fato, porque nunca se tentou isso no Brasil. Mas uma expectativa de que fosse possível, ao se entregar ao privado a contratação do substituto, que a gente conseguisse mais velocidade e um acompanhamento mais preciso do que está sendo executado. Então, assim, a ideia... Os pontos que o senhor trouxe hoje, eu anotei aqui 4 pontos que o senhor me trouxe novos, que não estão no meu, que não estão ainda no meu radar, e eu vou continuar friccionando esses temas. É bom que, eu até falei com o Simone na hora que a gente conversou ontem, o Marcelo me mandou uma mensagem e falou, Matheus, você está fora, mas o Dr. Marcos já mandou aqui uma resposta perguntando se a gente pode marcar uma reunião. Eu falei, oferece para ele amanhã às 18 horas, porque a gente conversa antes da reunião que eu vou ter. Aí, nesse meio tempo, a Simone me ligou. Falei, Simone, oferece para o Dr. Marcos às 18 horas, porque são até problemas para a gente já levar para as pessoas. Porque normalmente eu trago para essa reunião as coisas que nós estamos discutindo no gabinete. Né? Aliás, eu falei com a Simone, mandei para o Marcelo, foi exatamente por isso, porque eu tinha recebido o convite para essa reunião sua hoje. Eu falei, mas eu não vou lá na reunião... Duas coisas. Primeiro, eu não vou assistir calado, porque eu não estou concordando. E segundo, que eu não vou contrapor publicamente. Ah, mas pode contrapor, faz parte. Mas isso aí não é meio... Eu só sabe que eu tenho... Alguém perguntou outro dia se... Sei lá, alguém me questionou publicamente sobre alguma coisa, e alguém próximo. E aí me perguntava, Matheus, você não fica aborrecido? Não, falou, gente, só tem jeito de construir alguma coisa útil se tiver questionamento. Porque a chance de eu ter as respostas para temas que não são os meus é muito pequena. Eu domino uma área muito pequena de temas, né? O meu conhecimento é técnico-jurídico, ele não vai muito além disso. Mas eu acho assim, foi muito útil a conversa com o senhor me trouxe algumas outras preocupações. Se tiver tempo de ver a apresentação, não, vou ler. A sua, eu abri a apresentação agora, ele fez PDF. Marcação. Eu fui tela por tela, coloquei em amarelo lá os meus comentários, não sei o quê, que é mais ou menos isso que eu te falei, não sei se é exatamente todos. Mas é porque realmente é coisa que eu acredito e que eu convivi. Mas o senhor quer ver algumas coisas que o senhor falou, já até estão na apresentação de hoje, já estão alteradas. Por exemplo, o senhor fez uma ponderação interessante sobre a cobertura. Tamanho da cobertura. As próprias seguradoras, que deveriam ser interessadas em coberturas integrais para poder cobrar mais, elas apontaram 2 coisas. Falou, Matheus, se a gente tivesse um modelo no Brasil mais bem estruturado de licitação, que a gente tivesse exposição máxima de caixa, era fácil saber o valor do seguro. O valor do seguro devia ser pela exposição máxima de caixa. No momento em que eu estiver mais exposto, esse é o tamanho da minha cobertura. O problema é que nas nossas obras... Então, não, claro que não. Exatamente por isso. Eu falava inútil de cara. Exatamente por isso. É para encarecer o prêmio. E aí, então assim, é uma situação interessante. Essa discussão é uma discussão interessante. Por outro lado, o que eu já percebi que acontece nos Estados Unidos? A cobertura é de 100%. O que não significa que não vai haver pagamento. Vai haver pagamento. Só que quem vai receber o pagamento
é a própria seguradora se ela tiver assumido o compromisso de contratar terceiro. Então, assim, então ela não faz o cálculo sobre o valor total, ela faz o cálculo sobre a exposição máxima. O problema é que no Brasil a nossa qualidade de cálculo de exposição máxima de caixa é muito ruim. Então, assim, tudo fica meio na base do chute. Mas as próprias seguradoras falam, Matheus, a gente acha que devia começar com 30%. Talvez trabalhar a partir daí com a lógica de progressão, mas nos parece que 30% é uma coisa para pensar, é mais um ponto para pensar. Uma outra coisa que até já está modificada hoje, o suporte de obra, nos Estados Unidos, para as obras federais, o porte não interessa. Para os estados, depende de cada estado. Mas o que eles me ponderaram, algumas pessoas já me ponderaram, construtores me ponderaram, falaram, Matheus, também para isso tinha que ser gradual, para ver se vai dando tempo das seguradoras adquirirem o expertise necessário, porque elas não têm o expertise no Brasil. Então, se for para caminhar nessa direção, e aí eu acho, doutor Marcos, é claro que não tenho a pretensão de convencer o senhor de que a ideia seja boa, não. Mas eu estou pronto a aprender. Ao tentar isso no município, ao invés de tentar na União, a gente ganha a possibilidade de aprender com a experiência. Possibilidade que não existe se o regime for encampado na União direto, por conta do volume de obras que iam ser alcançadas de uma vez só no país inteiro. Você fala, pô, mas é um preço caro pagar para ser laboratório, não? Não sei, assim, eu volto a dizer, eu acho as obras em Belo Horizonte de uma qualidade tão precária, tanto as obras civis contratadas pela prefeitura, quanto as obras de infraestrutura. Dou um exemplo simples para o senhor. Se o senhor tiver curiosidade, uma hora estiver absolutamente à toa, o senhor visite uma UMEI, Unidade de Ensino Infantil, foi construída via licitação para a prefeitura e as que foram construídas pela Odebrecht dentro da PPP. Vai dar vergonha, dá vergonha. O mesmo projeto. Não tem condição de comparar as duas coisas. As construídas para a prefeitura são um lixo. Um lixo. Elas já estão todas caindo aos pedaços. As obras têm 5 anos. As da Odebrecht estão um brinco, até hoje. Tudo bem que tem um problema de manutenção também, que na PPP quem assume a manutenção é a própria construtora que continua lá dando manutenção. E na prefeitura entrega a obra e a prefeitura nunca mais lembra de passar um cal na parede. Mas eu sempre fico com a sensação, na hora que eu vejo as obras públicas entregues, que a qualidade entregue, assim, ela jamais seria aceita por um particular. O particular não ia aceitar nunca receber o que o poder público aceita no Brasil. Eu sei que não é 100% dos casos, tá? O senhor estava falando que o senhor abriu mão de obra pública há bastante tempo. Desde 97. Nós encerramos, de lá para cá, nós só fizemos 3 contratos de obra pública, 2 contratos de obra com o Estado, porque já tinham ganho de licitação antes, estava na gaveta o contrato. Quando o Aécio entrou, ele me mandou reativar os contratos, nos chamou, eu fui no diretor do DR, sentei com ele, eu mesmo sentei com ele e falei, vem cá, deu uma prensa nele, não sei o que, ele assumiu, ele até meu xará Santana, ele assumiu o compromisso comigo, não tinha coisa, então eu fiz essas 2 obras que já tinham ganho antes de 97. Então nós paramos. E para nós, você vê que passamos a trabalhar para o privado e a empresa melhorou muito. Porque o privado é mais exigente, ele se fiscaliza. Nós trabalhamos para Vale, para Rio do Norte, para Samarco, para ele é exigente, coisas que estão muito mal. Você cita um exemplo, por exemplo, que é um tipo de coisa, você vê que não resolve muito em obra pública. Mesmo que tivesse performance bond, se o Guararapes da vida, ele caiu muito tempo depois, está feito. E nessa altura, o máximo você pode fazer é indenizar, mas não fazer obra. Eu vou pegar esse exemplo, mas antes disso, até só falar uma outra. Por exemplo, a gente advoga para a Salum, para o Marcos, para o Caio, para o Jorge há, sei lá, 20 anos. E eles falam exatamente isso, que a grande vitória da Salum foi ficar livre do poder público, porque competir com gente que quer entregar serviço de baixa qualidade é muito ruim, porque você não tem preço no mundo que consiga ganhar de quem quer entregar uma obra vagabunda. Então, assim, até a falta de exigência de obra de qualidade pelo poder público, de exigência séria, faz com que a competição no poder público seja uma competição fratricida, porque você eventualmente ou tem corrupção no esquema, ou o preço é um preço que não dá para executar a obra que eles estão pretendendo. Então, assim, não é a parte de garantia de preço, porque eu brigo esse tempo todo, toda hora, dentro do CEPOT eu brigo, exatamente no serviço público, essa cultura de corrupção ainda perpassa pelo coisa.
A maioria dos casos, por isso que eles falam, você pode falar isso, eu brigo lá todo dia. Eu brigo lá todo dia. Brigo não, que eu já parei de brigar, mas eu contestei, eles sabem que eu contesto. Nessas obras públicas, nas licitações de obra pública, frequentemente o preço é inexequível. E o sujeito aceita a si mesmo, né? Não, mas ele não aceita a si mesmo, não. Ele aceita com a esperança de virar a mesa depois, de mudar a coisa. Muda o projeto, faz aditivo. Faz um claimzinho e pronto, resolve o problema dele. Antes fosse claim, porque eu também faço claim na obra privada, tem claim também. Eu estou com um claim que está no Supremo hoje, no STJ hoje, contra essa marca. Porque o cara do projeto lá fez umas besteiras, não sei o quê, eu estou com um claim que já está no STJ. Isso acontece, claim, mas é claim, já tive... É claim de verdade, né? Não é de mentira que eu já sabia quando eu fui contratado. Não. Com essa marca, não, com a CSN. Com essa marca eu já tive uma arbitragem para resolver um problema e ganhamos na arbitragem. Né? Quer dizer, isso acontece porque você tem pessoas envolvidas, isso acontece de tudo. Mas na obra pública, você pode ter um certo essa porcaria, porque o órgão, até na privada, até na obra privada acontece. Eu conto o caso que já aconteceu conosco, até na privada. A gente entra em... Hoje é só privado. O Salão é concorrente nosso, é um dos principais concorrentes nossos nessas obras. De vez em quando tem gente em obra privada que dá desconto em relação ao nosso preço de 30% mais baixo que o nosso. Tem acontecido, recente. 30%. Não vai dar para executar, né? Obviamente que a gente está fazendo, nós estamos competindo. Nós estamos fazendo o melhor que a gente pode. 30% não dá. Mas não estou dizendo todos os casos também. Já aconteceu o caso do nosso gestor virar para a empresa privada, para o chefe de contrato. Como é que você contrata uma obra de 18% com desconto, de 15%? Você sabe que não dá. Ele, não, isso aí não dá não. Mas quando o cara, ele deu porque está apertado, quando ele vier com claim, nós damos metade e ainda ganhamos metade. Isso o nosso gestor, o Bruno, já ouviu do cara. Não, ele 18% de desconto. Aí ele faz um claim lá, fica aquela discussão um tempão, nós damos um pouquinho e o outro pouquinho nós já ganhamos. Isso acontece também no setor privado. Essas diferenças acontecem demais. Uns porque são novatos, uns que estão dando por isso, o Salão já escapou disso há muito tempo, mas bastante tempo, mas tem uns que não escaparam. Como o negócio de serviço, a obra pública diminuiu, ficou ruim, muita gente está migrando para o setor privado. Ele não sabe alçar dentro das exigências que o setor privado quer. Não sabe quanto vai custar entregar o que está sendo exigido. Não tem ideia. Eu tenho vários amigos que trabalham nisso, eu mexo com isso, tem 60 anos, eu conheço isso tudo. Então você não sabe como é que é o nível de exigência, ele reclama. Então você pega algo na Vale, para começar a trabalhar no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias. Eles não aceitam determinadas coisas, tem que fazer treinamento, não sei o quê. Eu, presidente da empresa, eu não entro na minha obra com o meu carro. Não pode. Quer dizer, são exigências de segurança. A nossa empresa, nossas todas trabalham em segurança, meio ambiente, tudo. As empresas melhoram muito. Era muito mais barato trabalhar no órgão público. Agora é aquela história, nós não fazemos os acertos que tem. E o pessoal tem uma noção meio. Eu tenho um grande amigo dessa órgão, eu já discuti com ele várias vezes, eu reúno com ele toda semana. E ele de vez em quando fala, outro dia um deles, não foi esse, não, falou lá no CEPOT, numa palestra desse pessoal da Áquila aí. O negócio de pessoal, eles não dão valor para a qualidade. O órgão não dá valor para a qualidade. Quer dizer, eu falo isso todo dia, né? Eles estão numa noção errada. Qualidade é um valor absoluto, louvável na teoria. Tá bom. Agora, no negócio, não existe valor absoluto.